acontece? Quando a gente fala de algum equipamento, de algum item que possa ser realmente protegido, que tenha uma segurança contra incêndio, que tenha uma proteção ao fogo, por que é necessário isso? Porque no momento que algum item pega fogo, ele não necessariamente fica isolado, como a gente observou nos testes que todos os nossos colegas estaremos falando. A preocupação que existe em você expandir esse fogo, quer dizer, não é somente aquele item que pega fogo, mas sim ele pode cair, ele pode pingar, que a gente chama de gotejamento, e vai para o carpete, ou ele pode ter uma ignição e pega pela cortina, ou pelas divisórias, ou então pelos estofados, ou aonde tiver. Então, o que acontece? A propagação do fogo no momento de algum local que realmente ele não tem essa proteção, ela é muito perigosa, E no momento que você tem um televisor na qual ele respeite os padrões de inflamabilidade, na qual eles atendam testes ao fogo, por exemplo, uma UL 94, e aí com isso faz com que ou ele não pegue fogo, ou ele seja extinguido, ou então que ele não tenha gotejamento, isso faz com que, em qualquer problema de sinistro, ele não se expanda, ele não tenha realmente alguns intervenientes ao redor, que isso realmente vai fazer uma propagação muito indesejada e com um descontrole total de risco. Né, gente? O Silvio fala muito, já vi o Silvio falando até na audiência pública do Senado, a respeito de que sempre é verificado num ambiente o poder de fogo sem nenhum objeto verdade, de decoração. E quando as pessoas colocam as suas decorações, os seus móveis, o poder, né, o perigo de fogo fica muito maior, né, Silvio? É verdade, Daniel. A gente chama isso de carga de incêndio, né? Porque, de uma maneira geral, às vezes o habite-se ele é dado para o imóvel assim que ele está pronto e entregue, né? Aí depois, tanto a nível de escritório, de indústria ou das nossas residências, vem o que nós chamamos do enxoval, né? Então aí nós vamos colocar um carpete, nós vamos colocar os televisores, nós vamos colocar os sofás, então a gente vai aumentando a carga de incêndio desse local. Então é importante, complementando o que bem disse a Lilian, que é uma posição que para mim também é muito importante, é que nós precisamos conscientizar o cliente, conscientizar a pessoa que está adquirindo um determinado produto, um determinado bem, para que ela tenha cuidado e questione quais são os riscos que ele está levando para dentro de casa, né? Quais são os riscos de incêndio daquele equipamento que ele está adquirindo, né? Falta uma conscientização, entende, do consumidor acerca da importância dele fazer esse tipo de questionamento. É difícil a gente dizer a respeito, voltando na questão dos televisores, se todas as marcas não cumprem ou descumprem. A gente não está aqui para apontar esse tipo de informação. Mas será que eles podem futuramente, devem ter um entendimento a respeito disso, Alex? Assim, porque o que a gente vê aqui, falando aqui como leigo, como uma população, é que não existe uma comunicação sobre isso, né? Não se fala sobre isso sobre vários, inclusive aparelhos de TV, né? Não, com certeza, Daniel. Eu acho que falta essa percepção do risco envolvido no equipamento. Então, quando a pessoa que está adquirindo o equipamento, ela sabe que ela pode comprar equipamentos com vários níveis diferentes, né, de proteção, com certeza ela vai optar por um equipamento que tenha um nível maior de proteção. Infelizmente, o Brasil é um país que nós convivemos ainda com muitas quedas de energia, né? Exato. Agora, deixa eu aproveitar. O que acontece? Quando a gente está falando da sociedade civil, da proteção, o que a gente precisa de um engajamento dos órgãos governamentais. O que acontece? No momento que você tiver os órgãos, as empresas, os órgãos normatizadores, eles sim já vão oferecer isso. Quer dizer, então, o diferencial vai ter, porque isso aí foi equalizado de uma forma que todos possam ter acesso a um respeito à vida humana, à proteção contra incêndio.